Hoje nós vamos falar sobre vendas. Vamos quebrar alguns mitos sobre vendas. E o primeiro ponto aqui que eu preciso então que você entenda sobre vendas é: vendas é diferente de negociação. Vendas é diferente aqui do que você considera como fazer fechamento. Vendas é um processo, é etapas. Ó, etapa 1, 2, 3, 4. E dentro dessas etapas tem uma etapa de fechamento, tem uma etapa de negociação. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a gente vai separar o que é venda e o que é negociação. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de vendas. Hoje eu quero te mostrar o que você precisa fazer para deixar o seu negócio crescer. Segundo ponto, amanhã nós vamos fazer uma aula sobre atendimento e negociação. Aí sim é técnica de como aprofundar. Então, só o fato de você entender que venda é um processo e negociação é uma etapa. Agora, o que adianta? O que adianta você fazer toda a estrutura, fazer tudo o que você precisa dentro do seu negócio, porém o seu negócio não está organizado? Então, da mesma forma, quando eu entendo que vendas é uma sequência, um passo a passo, você pode falar assim: pô, Leandro, mas eu não tenho perfil de venda, eu não levo jeito, eu sou muito tímido, eu não sei negociar. Só que aí que você se engana. Venda nada mais é do que competência. Então é um conjunto de competência. Quando eu tenho muita competência, quando eu sei etapa por etapa, eu consigo ter o resultado. Então eu sei que no processo de vendas eu tenho apresentação, abertura, objeção, negociação e por aí vai. Então o que isso significa? Se eu souber fazer a saudação, se eu souber fazer a apresentação, se eu souber fazer levantamento de necessidades, se eu souber fazer negociação, quebra de objeções, se eu entender cada uma das etapas e conseguir fazer de forma correta, para isso eu preciso ter ferramentas e conhecimento, automaticamente eu aprendo a vender. Agora, quando você não sabe, você acredita que para ser um bom vendedor precisa ser uma pessoa carismática, comunicativa, e não é. Tem ótimos, excelentes vendedores que são calados, são um pouco mais introspectivos, mas que têm alta performance porque conhecem a etapa. Vamos lá, vamos começar. Então, Léo, o que é a primeira coisa que eu preciso entender sobre vendas? Qual que é o assunto que eu tenho que saber sobre vendas? O primeiro passo é esse aqui, ó. O que é receita previsível? O próprio nome já fala. Como que eu faço para ter uma previsão de receita? O grande problema que os dentistas sofrem é o quê? Tem um mês que eu tenho um faturamento muito bom, no outro mês o faturamento cai, no outro mês volta a subir, depois eu fico 2 meses muito bem, 2 meses mal. Tem uma oscilação muito grande. Por que essa oscilação ela acontece? Simplesmente porque você não tem uma previsão da receita. Você não conhece a estrutura, você não conhece o passo a passo. Com isso você acaba sofrendo muito. Então como que funciona essa estrutura aqui? Essa estrutura ela funciona dessa forma. Eu tenho um funil, esse funil ele segue uma ordem, uma sequência, um passo a passo. E qual que é a ordem aqui, Léo? Primeira etapa, eu tenho os interessados. Então eu vou fazer ações de marketing, que eu vou falar lá na aula de domingo, sobre quais são as ações de marketing que eu preciso apresentar, não para atrair um fluxo enorme de pacientes, mas para atrair o público correto, o público que vai chegar dentro do seu consultório e vai fechar o tratamento. Então eu vou fazendo várias ações aqui, essas ações vão nutrir meu consultório e vão surgindo interessados. Então, quanto mais ações que eu fizer para impactar e atrair pessoas, ou então aproveitar o que eu já tenho, vão surgir os interessados. Beleza, Léo. Os interessados são as pessoas que entrou em contato, manifestou interesse em fazer um agendamento, manifestou interesse em fazer uma consulta. Porém, ele só muda para qualificado, que é a próxima etapa, a partir do momento que ele comparece na avaliação. Quando ele faz uma consulta, quando ele faz uma avaliação. E por que eu chamo de qualificado? Porque nesse primeiro momento ele é um interessado, eu não tenho muitas informações dele. Mas a partir do momento que ele vai no meu consultório, que eu sei qual é a necessidade, qual é a dificuldade, qual é o tratamento que ele precisa fazer, eu já sei que ele está qualificado. Porque eu já tenho as informações, eu já qualifiquei as informações. Só que nesse momento, o que eu tenho aqui, irmãos? Nesse momento eu só tenho um plano de tratamento, a necessidade, eu tenho aqui as informações que eu preciso. E aqui entra um ponto importante. Quando eu tenho os qualificados, eu tenho estoque. Guarda bem essa palavra aqui, ó. Essa palavra é fundamental. Estoque. Léo, o que é estoque? Estoque é material que eu tenho no meu consultório? É luvas, é resina, é silicone, é implante? Não. Quer dizer, ali é um estoque físico. Mas o que eu quero mostrar nesse cenário aqui, que o estoque basicamente é isso. Vou dar um exemplo de uma loja de carro. Então, eu tenho um dinheiro na minha conta,
vou lá, compro 2, 3, 4, 5, 10 carros. Pego os carros e coloco no pátio. Aí vai chegar num determinado momento do mês que eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que ir lá, pegar esses carros e diante desse estoque que está lá no meu pátio, eu preciso transformar ele em dinheiro para pagar as contas, pagar o salário, pagar o aluguel, pagar o meu lucro. Então, quando eu transformo o estoque em dinheiro, é quando eu faço um processo de vendas. Então eu vou lá e transformei. Eu peguei um ativo que eu tinha e transformei em dinheiro. Por que você está falando isso aqui? Porque nós temos nos nossos estoques 2 cenários extremamente importantes. O primeiro dele pode ser os nossos pacientes. Ele ali é um conjunto de oportunidades que a qualquer momento pode surgir uma venda, a qualquer momento eu posso transformar em venda, mas principalmente os orçamentos. Então, quando eu entro lá no seu consultório, quando eu entro na sua clínica e vejo aquele tanto de orçamento lá que não fechou, paciente que não tratou, não concluiu, não pagou, significa o quê? Que eu estou cheio de estoque. E isso significa dinheiro. Eu preciso converter essa etapa. Eu tenho que tirar ele do papel e transformar em dinheiro. Quando eu começo a entender isso aqui, a lógica significa o quê? Se eu quero vender muito, eu preciso ter um estoque grande. E desse estoque eu vou negociar. Então, a fase que a gente vai conversar amanhã sobre negociação, sobre como converter isso, fechar, é a partir do momento que eu tenho estoque. Mas o que eu quero que você entenda aqui, na verdade? Que se você não tiver estoque, você não tem o que negociar. E quando você negocia, que você tem a capacidade de transformar em dinheiro. Então, para o meu funil funcionar, para a minha etapa funcionar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar mais pessoas aqui interessadas. Essas pessoas eu tenho que fazer com que compareçam à minha clínica, então façam uma avaliação. Essa avaliação vai se tornar um estoque e do estoque eu começo a minha negociação. Quanto maior o estoque, mais oportunidades que eu tenho de transformar isso em dinheiro. E aí, dessa negociação aqui, então, eu tenho aqui o dinheiro que eu estou buscando, as vendas, o meu faturamento, o resultado que eu quero. Léo, o que isso significa aqui? O que eu quero que vocês entendam é assim. Poxa, para eu ter mais interessados, eu preciso fazer muita ação de marketing ou ação interna, que eu vou falar mais na frente. Para eu ter muito paciente qualificado, eu tenho que criar estoque, coisa que eu vou te ensinar hoje como fazer. Agora, para negociar isso aqui, eu preciso ter a minha estrutura de vendas já pronta e depois entender amanhã como que funciona para aumentar as conversões, para aumentar os fechamentos e automaticamente eu faço isso aqui. Só que qual que é o grande problema? Toda vez que você fala assim, eu tenho pouco paciente, eu estou precisando vender mais, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Tem que investir em marketing. Por quê? Porque o mercado hoje te fala assim, você tem que ter a agenda cheia, você precisa ter muitos pacientes. Cara, essa é uma verdade não tão 100%. Por quê? Porque se você tem tanto paciente aqui, tanto estoque parado aqui, ó, gente que já te conhece, gente que já teve experiência com você, gente que já viveu com você, que confia em você, que já fez um tratamento com você, é muito mais fácil, rápido e barato do que trazer uma nova pessoa e seguir todo esse processo. Vai me dar muito mais trabalho e tempo. Então, antes de fazer qualquer investimento, antes de sair para fora, o que eu tenho que fazer? Aproveitar aqui. Agora, quando você já tem uma estrutura muito organizada, talvez só o que você já tem dentro do seu consultório, só a sua carteira de paciente já resolve o seu problema. Ela, por si só, já se torna lucrativa. Então, o objetivo hoje é o quê? Eu quero te mostrar como que você faz para criar mais estoque e transformar esses estoques em vendas. Aí o que eu preciso entender então? Se eu quero vender muito, eu tenho que converter muito estoque, então eu preciso ter estoque. Então como que eu preencho esse estoque aqui? Eu preencho de 2 formas. A primeira foi o que eu falei, eu vou colocar mais pessoas, então eu faço ações de marketing. A segunda ação que eu preciso fazer é aproveitar minha própria carteira de pacientes, que é o que a gente chama de CRM, que eu vou explicar agora. Mas o grande lance disso aqui é o que vai fazer você ter vendas constantes, sem ter tanta oscilação, sem ter tanta sazonalidade, é a partir do momento que você começa a entender aqui que esse processo aqui, ele acontece constantemente. Isso que vira uma rotina. Todo dia eu tenho que fazer isso, todo dia eu tenho que fazer ação de marketing, todo dia eu tenho que trabalhar minha carteira de pacientes.
Porque se todo dia eu criar um estoque, se todo dia eu marcar avaliação, se todo dia eu trabalhar toda a minha estrutura, eu vou ter sempre situações para negociar e transformar isso em dinheiro. Então, o grande se eu já sei que é um funil, eu não posso colocar algumas gotinhas de água. Eu tenho que deixar jorrando o ano inteiro, porque aí homogeneamente vai acontecer no faturamento. Bom, qual que é o segundo passo importante que eu quero que você entenda? Léo, eu preciso entender antes o que eu tenho que aproveitar da minha carteira de pacientes. Eu já tenho alguns pacientes, e aqui entra um problema. Às vezes, durante uma consultoria, eu vou conversar com um dos dentistas e eles falam assim: nossa, eu já tenho lá em torno de uns 1000 cadastros de pacientes, eu tenho 3.000 cadastros de pacientes. O que adianta ter 3.000 cadastros se você não aproveita nada? Então, o primeiro passo para você que já tem cadastro lá eu não posso deixar meu paciente solto. Eu tenho que aproveitar 100% de tudo que eu tenho na minha carteira de pacientes. Porque essa carteira de pacientes que vai fazer criar estoque. Então, existe um conceito chamado CRM. Léo, o que é CRM? CRM é uma sigla em inglês que, se eu fosse traduzir para o português, seria assim: acompanhamento, gerenciamento do relacionamento com o paciente. Então, o que isso significa? Acompanhar toda a etapa do paciente. E aqui entra um ponto importante que vocês precisam entender. O primeiro ponto que vocês precisam entender é isso aqui. Existem duas etapas, que eu desenhei essas duas etapas, não tem nada no livro não, é coisa que eu incorporei e dá muito resultado, eu quero que você coloque também. A primeira é a jornada do paciente. O que é isso aqui? Primeira coisa, quando eu te pergunto assim, sua recepcionista acompanha bem seu paciente? Aí você fala, não, ela acompanha super bem meu paciente. Mas espera aí, acompanha como? Acompanha do jeito dela, acompanha do jeito certo? A forma que ela faz é o que traz mais resultado ou você acha que ela está fazendo? E outra, ela está fazendo o que está vindo atrás dela ou ela está indo atrás do paciente? Eu preciso ter ação ativa. A primeira coisa que você precisa quebrar é, se você quer ter resultado, você não pode esperar o resultado acontecer. Você tem que fazer o resultado acontecer. Né? Então, qual que é a lógica disso aqui? A lógica é que eu preciso aproveitar a carteira de paciente. Eu estou cheio de oportunidade aqui dentro, eu estou cheio de lucro aqui. Por que eu não vou aproveitar? Então, funciona assim. Ó. A primeira etapa é o paciente interessado. O paciente ligou, mandou mensagem, falou que queria ir para sua clínica. Bom, qual que é a próxima etapa, então? Esse paciente vai agendar uma consulta. Ele vai lá ligar, pedir para agendar uma consulta. Mas por algum motivo, acabou não agendando. E aí, o que acontece? Vai ficar um bocado de paciente solto aí. É oportunidades que você está deixando de criar um estoque, porque era paciente que estava interessado e você não conseguiu comparecer. Então, o primeiro ponto é, eu tenho que fazer uma ação de recuperação desse agendamento. Eu preciso que a minha recepcionista ela esteja treinada, com o script certo, ligando no prazo correto, para recuperar esse paciente e fazer um agendamento. Então, qual que é a minha sugestão? No máximo, em 24 horas, marcou, não agendou, entrou em contato, não agendou, já dentro, no máximo, de 24 horas, entre em contato novamente para poder agendar. Eu gosto muito de fazer um vídeo. Eu faço um vídeo individual ou uma mensagem padrão convidando o paciente. Olha, eu vi que você demonstrou interesse, mas por algum motivo você não compareceu ou não agendou. Eu estou aqui, de novo, para te fazer o convite para a gente fazer um novo agendamento. E aí você vai lá e faz um novo agendamento. Então, 24 horas. Bom, e aí? Recuperei e trouxe ele de volta. Beleza, era o dinheiro que estava perdido, que agora você já colocou de novo no trilho. O que eu faço agora? Eu vou agendar para ele comparecer na avaliação. Beleza, marquei a consulta, marquei o negócio, mas ele não foi para a avaliação. E aí, o que eu faço agora quando ele não vai para a avaliação? A sua recepcionista tem que ter essa lista de pacientes que marcaram, não compareceram, o que ela tem que fazer? Em 24 horas, já toma uma ação, liga para cá e recupera a avaliação. O que é isso? Era um dinheiro que estava perdido, você volta de novo aqui, vamos fazer o estoque disso aqui. Então ela já liga com uma abordagem diferente da primeira. Já não é mais a mesma conversa, é uma conversa diferente. E aí ela vai comparecer, recuperar, fazer o paciente comparecer e faz a avaliação. Aqui é bingo. Criei meu estoque. Então a sua recepcionista, ela é o coração da sua clínica. Se você tem uma recepcionista que só pega o telefone e liga, ou que ela não faz nada, ou que você precisa estar cobrando, já é um erro grave aí, viu? A gente vai falar muito na aula sobre gestão de equipe, o que você precisa fazer. Mas aqui é um problema que marca isso. Se acontece isso com você já precisa mudar. E aí o que nós vamos fazer? Beleza, vim para a avaliação. Léo, ele não fechou. E aí o que eu faço? Terceira ação.
Vou fazer uma ação de retorno. Eu tenho que ter uma lista desses pacientes, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que ter um prazo de entrar em contato, eu tenho que fazer uma programação. Só que eu preciso ter um script correto. Não é mais o mesmo script. Eu não vou ficar sempre mandando a mesma mensagem, ligando o tempo inteiro, perturbando. Eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que saber quando que eu vou ligar, eu tenho que saber qual o argumento que eu vou utilizar. Então, para cá, eu já uso uma outra estrutura para convencer. Se você, hoje, lá na sua clínica, no seu consultório, você está ligando para os pacientes que compareceram para fazer uma avaliação e não fechou, aqui está um problema sério. Só que aqui eu vou deixar uma observação, que isso aqui vai ser um tema da aula de amanhã. Amanhã eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Bom, do mesmo jeito, e aí, estou com o paciente perdido, o que eu faço? Ação de recuperação. Pego ele de volta, coloco dentro do meu consultório. Quando eu coloco ele dentro do meu consultório, e aí ele vem o fechamento. E agora inicia o processo de tratamento, ele começa a fazer o tratamento. Não compareceu, faço marcação. Compareceu, concluiu o tratamento, eu simplesmente abandono o paciente. Então, quando eu concluir o tratamento, o paciente vai embora? Não. Quando eu concluo o paciente, é mais ou menos isso. Essa jornada aqui, ela vem do interessado e veio até o dinheiro, onde eu concluo o tratamento. Essa é a jornada padrão. Só que aí, primeiro que não é todo mundo que faz isso de forma eficiente. Isso eu aposto. Eu aposto que tem muita gente aqui. Eu aposto que tem muita gente aqui que não compareceu. Tem muita gente aqui. Tem gente que falou que queria fazer um tratamento e não voltou. Tem gente que falou que ia fazer um exame demais, você não ligou para cobrar. E isso é tudo, ó. Estoque aqui, ó. Você não está aproveitando. Então o grande lance é, cara, organiza primeiro as suas coisas. Conversa com a recepcionista. Senta com ela amanhã do lado, puxa uma cadeira e fala assim, me fala exatamente tudo que você fazia e como que você faz e qual o resultado você está tendo. Ah, eu não sei qual o resultado que eu estou tendo. Tranquilo, vamos pegar aqui 10 listas de pacientes aqui que fizeram avaliação e estão aberto, vamos ver quantos que você consegue trazer. Pronto, você começa a medir. Porque o que você não pode é achar que está acontecendo isso e não está. Mas e aí, Léo, eu vou sentar com ela amanhã e vou falar o quê? Você vai falar com ela assim, ó, primeiro, como que você está falando? Qual script? Qual argumento? Me fala aí o que você conversa com ele. Então, você vai analisar as ferramentas. O que é ferramenta? É o script, né? O passo a passo, o boca a boca. O que ela fala? Então, esse é o primeiro ponto. E aí você vai começar a medir. Mas peraí, ela está falando a mesma fala para tudo? Ela está falando sempre isso aqui, não está tendo resposta? Será que se ela não falar diferente, já não vai melhorar? Segundo, o processo. O que é o processo? Que horas que ela está ligando? Que prazo que ela está ligando? Ela está ligando quanto? Está demorando muito para ligar? Está esfriando? Está ligando muito em cima? Qual o prazo disso? Terceiro, qual a rotina disso? Qual a rotina disso? Ela faz isso todos os dias? Faz só quando eu cobro? Ela faz um dia sim, um dia não? Qual o prazo que ela faz? E aí, quando você terminar de avaliar aqui, você vai entender onde que o seu funil está travando. Então aí já é um processo que você precisa começar a entender. Só que qual é o ouro do negócio? Qual é o segredo do negócio? O segredo é que quando você implanta isso aqui, vão travar alguns pacientes no meio do caminho. São dinheiros que estão lá fora que você tem que trazer para dentro. E o que é isso? São listas que você começa a produzir. Peraí, cadê todos os pacientes que mandou mensagem para agendar e não agendaram? Cadê todos os pacientes que agendaram a avaliação e não compareceram? Cadê os pacientes que fizeram a avaliação e não fecharam? Então você já tem um norte de onde você vai marcar novas consultas ou trabalhar para criar estoque e, consequentemente, isso. O que pode estar acontecendo é, então, que você não está aproveitando essas listas e o fato de você não estar aproveitando essa lista, você não está criando oportunidades de negócio. Então você está entrando paciente dentro do seu consultório, está entrando oportunidade de venda, mas na verdade você não está convertendo, não está aproveitando. E é aqui que é o problema então. Então, essa primeira etapa é como que eu faço para aproveitar o que eu já tenho. Isso aqui você consegue então sentar com sua recepcionista e conversar com ela. Léo, e aí? E o que é essa jornada de fidelização? A jornada de fidelização é como que eu faço para vender mais vezes para o mesmo paciente. Como que eu faço para deixar essa carteira de paciente mais lucrativa? Como é que eu faço para voltar ela e criar novos estoques? Eu não falei aqui que você cria estoque ou do CRM ou com ações de marketing? A única ação que todo mundo vem na cabeça é a ação de marketing.
Talvez no início é fundamental, porque você tem a sua carteira de paciente é muito pequena, você tem poucos pacientes, então realmente é mais difícil. Porém, quando você já tem uma carteira de paciente, antes de pensar em novos, trabalhe todos que você tem. Então, essa jornada de fidelização é mais ou menos isso. Ó. Eu vou pegar aquilo que já transformou em dinheiro e volto de novo para o funil. Eu vou criar o interesse deles, eles vão ficar interessados, vão marcar uma nova consulta, criar um estoque para negociar e transformar em dinheiro. Então, eu não abandono, eu começo a fidelizar esse paciente. Deixa eu te explicar como é que a gente faz essa fidelização. A fidelização ela acontece assim, ó. Fiz a conclusão do tratamento 1, vou marcar uma nova avaliação. Bom, o que é essa nova avaliação? Amanhã eu vou explicar, durante a fase de vendas e negociação, que você pode vender um tratamento completo, você pode vender um tratamento por etapas, ou o paciente pode vir procedimento por procedimento. Pode ser que seu paciente, no momento que estava sentado na cadeira, falou assim com você, olha, eu estou interessado aqui em fazer um procedimento de implante, e vou fazer um exame de imagem, quero fazer um procedimento de Invisalign, vou fazer um exame de imagem. Só que aquilo que ela comentou com você na cadeira, você simplesmente esqueceu. Então isso aqui são novas oportunidades que eu tenho ao longo do tempo, que eu preciso começar a organizar. E aí eu vou te explicar como que você vai fazer isso aí. Léo, eu organizo assim, ó. Primeiro ponto. Então eu terminei o primeiro tratamento, ele tem outras opções. Então ele fez um orçamento lá, eu fiz vários procedimentos, alguns ele fecharam, outros deixou para depois. Então eu concluí o primeiro, já está na hora da sua recepcionista ligar, marcando uma nova avaliação para iniciar o tratamento 2. Então ela tem que ter essa função de fazer o retorno, de ir lá, agendar, marcar uma consulta, fazer uma nova avaliação, iniciar o tratamento. Por quê? Porque a oportunidade, é estoque que está aqui dentro. Ó. Ele só está aguardando, seu paciente só está aguardando ser chamado para iniciar o tratamento. Porque você já conversou com ele. No momento que você fechou a primeira etapa do tratamento, você já falou com ele, ó, vamos começar a fazer a primeira etapa e aí mais para frente a gente vai fazer a segunda etapa. E depois, quando concluir a segunda etapa, a gente faz a terceira etapa e por aí vai. Então você começa já a programar as novas vendas. Então o paciente vem e começa a ter a recorrência. Frequentemente sua carteira de paciente começa a trazer mais retorno. Eu vou explicar isso aqui. Tipo o que, Léo? Vou te dar um exemplo. Chega um paciente hoje lá para fazer uma limpeza. Aí falou, ó, eu tenho aqui para te propor uma limpeza e um clareamento. Ah, mas eu não planejava fazer o clareamento hoje. Não, então tá, o que nós vamos fazer? Você vai fazer a limpeza hoje e aí daqui 30 dias eu te ligo para fazer um novo clareamento. Eu já estou programando novas vendas. Aqui está um perdido. Quantos e quantos pacientes hoje que chegou com interesse lá e você simplesmente deixou abandonado? Agora não. Você já vai começar a programar as novas vendas. E, consequentemente, receita previsível. Já tem uma lógica em cima dessa receita. E aí você vai fazer o segundo tratamento, concluir o segundo tratamento, eu vou para o terceiro. Léo, mas eu não tenho mais nada para fazer, o que eu faço agora? Beleza, vamos começar então a prevenção. De 6 em 6 meses eu agendo e vou marcando. Por quê? Porque esse paciente que vem de 6 em 6 meses, na próxima consulta, ele pode vir só fazer uma limpeza? Pode. Mas ele pode vir fazer uma limpeza? Pode fazer uma limpeza e eu já posso combinar hoje, na próxima limpeza, de fazer um outro procedimento além da limpeza. Então eu estou surgindo uma nova oportunidade. Eu estou programando um novo tratamento. Como também eu posso aproveitar a oportunidade agora do momento, eu posso pegar toda essa estrutura e falar assim, olha, na próxima consulta eu vou fazer uma limpeza. Só que o paciente apareceu lá com outras demandas. Ele pode ter chegado com um canal, com uma nova cirurgia, com algum procedimento. Então, cada vez mais que eu trago esse paciente, que frequentemente, nessa recorrência, ele retorna para a minha clínica, é nova oportunidade de gerar estoque. E aí eu vou fazer um cálculo bem simples. Todo paciente hoje, paciente comparecer hoje, você já vai agendar para daqui 6 meses uma limpeza. Então hoje 6 meses, amanhã mais 6 meses. Daqui 6 meses, todo dia você vai ter uma limpeza. Se todo dia você marcar 2 limpezas, e seguir essa sequência, vai chegar uma hora que isso vai lá. Você vai ter 2 limpezas por dia, então em um mês vão ser 40 limpezas, vamos pôr R$200 cada limpeza, tem gente que cobra 300, outros cobram um pouco menos, mas vamos pôr R$200, eu estou falando R$8.000 só de limpeza, do que você já criou e organizou aqui.
Léo, eu estou com um horário vago, poxa, é uma oportunidade de você colocar prevenção. Aí eu tenho um segundo consultório na minha clínica. É uma oportunidade, então, de você convidar um colega para atender esses procedimentos de prevenção. É um retorno que você já tem aqui. Você só precisa organizar. Então, você cria novas demandas. Então, para você ter mais paciente qualificado, Léo, eu estou precisando vender mais, eu preciso ter mais faturamento. Qual que é a primeira coisa? Senta com a recepcionista, explica isso aqui com ela, monitora como que está sendo a agenda, como que ela está controlando sua agenda. Pega os prontuários do paciente, vê lá quais pacientes que já tem 6 meses que eu preciso ligar para a prevenção, quais pacientes que estão com orçamento em aberto, quais são os pacientes que marcou a avaliação e não voltou, quantos pacientes que já terminou a primeira etapa, que está na hora de fazer a segunda, quais são os pacientes que fez uma primeira etapa, mas que eu sei que tem demanda para uma segunda, eu vou convidar ele de novo para fazer uma segunda. Exemplo, quantos pacientes que fizeram prótese, uma prótese removível há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, será que eu não poderia convidar para oferecer um implante? Pode ser que a maioria não queira, mas um desses que decidir fechar um protocolo já valeu a pena o mês inteiro. Então, quantos pacientes que vêm fazendo limpeza, fazem resina estética, quebra, você poderia oferecer, então, para fazer uma lente de contato, entre outros procedimentos. Então, nesse momento que você começa a aproveitar melhor sua carteira. Então, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é assim, amanhã eu vou entrar mais a fundo sobre protocolo de atendimento, técnicas de vendas, técnicas de negociação. Mas o que eu quero que você entenda hoje é isso aqui. Ó. O primeiro ponto aqui, para ficar claro, é assim. Existem 2 cenários. Um cenário incorreto, uma estratégia incorreta de vendas e uma estratégia correta, que é a ideal. Léo, qual que é a estratégia incorreta? A estratégia incorreta é essa aqui. Eu tenho das minhas vendas, como eu te falei no funil, são várias etapas. Então eu tenho a etapa do planejamento, eu tenho a etapa do levantamento de necessidade, apresentação, quebra de objeção, negociação e fechamento. Bom, toda vez que eu falo sobre vendas, quando você não sabe vender, a única alternativa que você tem é dar desconto. Então, coloca uma frase na cabeça, vocês vão lembrar sempre. Quando eu não sei vender, a única alternativa que eu tenho é trabalhar o meu preço. Aí eu acabo dando desconto. Só que o modelo nosso, que eu falei aqui, não é trabalhar com margens maiores, então eu preciso saber negociar. O que seria isso aí? Vamos lá. Para eu entender, então, é assim, quando eu não faço o meu processo de vendas de forma correta, eu só preocupo com essa última etapa aqui, ó, que é a etapa do fechamento. E o que acontece nessa etapa? Significa que eu não fiz nada bem feito aqui. E a única coisa que eu tenho que fazer é aproveitar essa última etapa, quando eu estou negociando. Então, como o paciente não viu nenhum benefício, não viu nenhuma vantagem, não gerou confiança, ele não gostou de nada do que eu viu, a única coisa que ele vai pensar é, pô, se for barato eu faço, se for caro eu largo para lá. E essa estratégia te força a te dar muito desconto, te força a parcelar várias vezes, te força a fazer vendas que não são saudáveis. E aqui está o problema. Agora, quando eu faço uma venda no processo ideal, as 2 primeiras etapas, as 3 primeiras etapas, são as etapas que eu vou depositar mais energia. Por quê? Porque é a etapa, então, que eu vou ganhar a confiança, que eu vou convencer as pessoas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Tem várias pessoas me mandando mensagens aqui no direct, querem saber quando vai ter o próximo curso, quando que a gente vai apresentar o próximo curso. Até agora não tem vaga em aberto, a gente vai deixar mais para a próxima semana. Mas aí o que você precisa entender? Se eu chegasse num belo dia no meu Instagram, colocasse lá assim, curso de gestão amanhã, algumas pessoas iam olhar, outras não iam olhar, ninguém ia entender nada, algumas iam achar barato, outros vão achar caro, todo mundo vai ficar perdido. Agora, olha a diferença. Eu venho aqui e falo assim, peraí, eu quero entender qual é o problema que você tem. Depois eu quero te dar uma solução para aquilo que você tem. Então, qual que é a lógica? Eu estou aqui para ajudar todo mundo e fazer com que todo mundo tenha resultado. Eu recebo mensagem, eu recebi uma mensagem aqui mais cedo, acho que foi do João Vitor que me mandou, falando que já está aplicando as coisas, que já está vendo resultados, já está vendo melhorias. E o que isso significa? Quanto mais conteúdo eu passo aqui, quanto mais benefício eu transfiro,
maior é a confiança que vocês têm sobre mim. Maior é a percepção de valor sobre isso. Então a lógica é o quê? Você vai pensar assim, poxa, se ele está passando tudo isso de graça, eu estou aprendendo desse tanto, eu estou aplicando isso, estou tendo resultado, imagina pagando o que eu vou ganhar com isso. Com certeza é muito mais do que eu vou pagar. Vale muito a pena. E esse é o mesmo raciocínio. Quando eu faço todo o passo a passo correto com o meu paciente, eu levanto a necessidade, eu faço o protocolo de atendimento de forma correta, eu argumento para ele, eu apresento o tratamento, ele vai falar assim, olha, eu quero fazer com você. Eu já estou decidido que eu vou fazer com você. Eu só não sei as condições que eu posso me ajustar. Mas eu vou levantar o dinheiro emprestado, vou arrumar um jeito, mas eu vou fazer com você. Então, toda vez que você tem uma negociação positiva, não é que a negociação sua foi muito boa. Significa porque as etapas anteriores aqui você cumpriu muito bem. E esse desconto que você não deu aqui, ó, esse desconto que você não deu é o desconto que começa a ir para o seu bolso. Só que isso ao longo do mês é muito dinheiro, porque vai somando um pouco de desconto, um pouco de desconto, um pouco de desconto e ver o que acontece. Então, o ponto que eu quero apresentar aqui é assim. Eu vou começar a automatizar o meu CRM. A minha carteira de paciente ela vai estar lá rodando o tempo inteiro. Eu preciso pegar esse estoque, vou voltar aqui para poder mostrar. Eu vou automatizar, vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, vai gerar estoque. Eu preciso aumentar a conversão, eu preciso transformar mais estoque em dinheiro. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, usar um passo a passo correto, uma estratégia correta, que é essa que amanhã eu vou explicar na prática, vou aprofundar e explicar na prática. Só que o outro ponto é assim, se caso aqui, mesmo aqui eu não conseguir viabilizar, aí então eu entro para a negociação aqui. Agora, quando eu já entro aqui, eu querer cartucho, eu não estou sendo lucrativo, eu estou sendo como as outras clínicas. Eu estou disputando as mesmas coisas que os outros. O meu conjunto, que eu agrego valor que vai fazer com que eu seja extremamente lucrativo. Então, vai pegando essa sacada aí, porque a diferença não é na negociação, não. Toda vez que você ouvir alguém falando sobre negociação, técnicas de fechamento, dividindo o boleto 20 vezes, você fala assim, ó, esse cara não sabe o que está falando. Está falando bobagem. Porque aqui que está o segredo. Ó. O segredo está nessa aqui. Bom, Léo, beleza. Mesmo assim, vão ter algumas pessoas que gostou, que confiou e quer fazer o tratamento. Porém, essas pessoas não têm condição de fechar o tratamento com você. Então, eu vou dar um exemplo aqui para poder facilitar. Hipoteticamente, eu quero vender essa casa e essa casa eu vou vender por R$1 milhão. Eu tenho uma pessoa interessada para comprar essa casa de R$1 milhão. Poxa, eu tenho poucas chances, porque se não der certo com essa pessoa, eu estou lascado, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, se eu começar a dividir essa casa, além de vender à vista por R$1 milhão, eu também parcelo isso em 20 parcelas de 50 mil, significa que vão surgir outros interessados. Eu estou aumentando o meu leque, eu estou aumentando a chance de atender mais pessoas. Porque aqui, só tinha quem tinha essa condição. Quando eu flexibilizo, quando eu ofereço outras condições, significa que eu estou pegando mais pessoas. E agora, e se eu parcelar mais ainda? Se eu dar uma condição muito fácil, se eu colocar aqui, ó, 1.000 parcelas de R$1.000, eu consigo vender para mais pessoas. Eu não tenho condição de comprar por R$1 milhão, mas se fosse 1.000 parcelas de R$1.000, opa, comprava na hora. Então, o que acontece? Quanto mais você flexibiliza, maior a chance de você encontrar pessoas que têm condição de fazer. Então, quando eu estou aqui no estoque, ó, tem muita gente que queria sair do estoque e iniciar um tratamento. Mas não fez isso, não é porque não gostou do seu atendimento, é porque não teve condição. Mas se você flexibilizar, ele tem interesse em fazer. E aí, o que eu vou te explicar amanhã? Porque a gente vai falar sobre técnicas de vendas. O que eu vou explicar amanhã é que eu tenho uma hierarquia na negociação. Por quê? Porque quando eu flexibilizo, eu continuo mantendo o valor a R$1 milhão. Eu mudei a forma de vender, mas eu não dei desconto. Significa que eu parcelei um pouco mais? Sim, mas eu vou ter mais lucro. Eu não estou dando desconto. Eu tenho um capital de giro para me ajudar para isso. Agora,
Quando eu não entendo isso aqui, eu acabo dando desconto para chegar num acordo mais perto e o que acontece com o meu lucro? Diminui. Então, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam? Tem uma estratégia correta e tem uma forma para eu ampliar a chance de converter esse paciente. E existe um cenário assim, ó. O primeiro passo era buscar alguém que tem condição de comprar à vista. Não dá para comprar à vista? O que eu vou buscar? O segundo passo é alguém que pode comprar em poucas parcelas. Não deu certo? Eu vou ampliar um pouco, vou dar as condições até chegar num acordo. Só que existe uma alternativa que é o financiamento próprio. O que é isso? Poxa, quer fazer com você, está convencido a fazer, só que não tem limite no cartão, não tem dinheiro na conta, mas queria fazer. Pô, quando você flexibiliza para trabalhar no cheque, quando você flexibiliza para trabalhar no boleto, você está financiando isso para ela. Então ela nem vai discutir questão de preço, talvez o seu preço é bem maior, mas as condições foi dentro do bolso dela. Então, o que significa trabalhar com boleto e com cheque? Calma, porque eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar com cheque e com boleto. Eu vou explicar amanhã, mas existe uma estrutura para isso. Não é qualquer um que vende e não é em qualquer momento. Mas o que eu quero que você entenda é, quando eu chego no momento de vender no cheque e no boleto, no momento que eu estou financiando, eu estou quebrando qualquer objeção em relação a isso. Então não tem como não fechar. Porque se a objeção era essa, se o que impedia era isso, eu resolvi. A partir de agora, todo mundo que entra no meu funil eu transformo em venda. Porque eu estou usando estratégia, estou gerando confiança, estou gerando benefício, estou agregando valor. O paciente não está discutindo preço, está discutindo condições de pagamento, eu estou oferecendo a condição de pagamento, significa que para ele está viável, para você está excelente, que você não está dando desconto, está trabalhando com preços lucrativos. A última etapa é essa aqui, ó. Não adianta eu trabalhar minha carteira, não adianta eu preparar para fechar toda a minha carteira, se eu não tenho uma estrutura, a capacidade produtiva de atender aquilo que eu quero. Então vamos lá, o que isso significa aqui? Hipoteticamente hoje, eu vou dar um exemplo. Léo, hoje eu faturo 10 mil, eu quero começar a faturar 30. Ô, Léo, eu ganho 30, quero ganhar 50. Eu ganho 50, quero ganhar 80, ganho 80, por aí vai. O que você precisa entender? Talvez hoje você tenha um resultado. E amanhã, você quer aumentar esse resultado. Então, você foi lá e colocou, Léo, eu quero uma meta de 80 mil reais. Essa vai ser minha meta. Só que sua meta é de 80, só que hoje a sua capacidade produtiva, o que você tem condição de fazer, a sua estrutura hoje, só tem condição de fazer 60. E qual que é o problema aqui? O problema é que você vai utilizar toda a sua estrutura, você vai utilizar toda a sua energia, você vai utilizar todo o seu esforço, até mesmo investimento, mas não vai alcançar o resultado. Por quê? Porque imagina só, imagina isso aqui, ó. Eu tenho uma caixa desse tamanho, no vermelho. E você está querendo pegar esse celular aqui e colocar dentro dessa caixa. Ele não cabe. E é dessa mesma forma. Às vezes você quer crescer seu resultado, mas sua estrutura não está pronta. Então tem alguns pontos que você precisa prestar atenção. Como que eu faço, então, Léo, para aumentar a minha estrutura? Você vai aumentar a estrutura aumentando a sua produção ou aumentando a sua produtividade. Léo, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Produção é tudo aquilo que eu faço no volume, em número, em quantidade. Produtividade é o que eu consigo fazer mais vezes ou melhor diante da mesma quantidade de estrutura. Então, pode ser que o que eu preciso aqui é aumentar minha produção ou aumentar minha produtividade. Eu tenho que melhorar minha produtividade, eu tenho que melhorar minha produção. E aí, para isso, eu preciso analisar alguns aspectos aqui. O primeiro aspecto é assim, na aula de gestão de equipe, eu vou falar qual é a equipe ideal que você precisa ter no seu consultório para você performar bem. Qual é o tamanho, quais são os cargos, como que você deve trabalhar. Mas o que você precisa entender é assim, talvez hoje seu consultório está todo desorganizado, a clínica está toda desorganizada, não está trabalhando direito, e você se sente sobrecarregado. Aí o que você pensa? Nossa, eu vi o Léo falando que eu preciso organizar melhor minha carteira. Só que hoje aqui eu não estou conseguindo organizar ela melhor. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que contratar mais uma pessoa. Só que aí que está o problema. Você só precisava melhorar a sua produtividade. Você não está melhorando a sua produtividade. Você está inchando a sua clínica. Você está colocando mais pessoas dentro da sua clínica.
Então, diante desse cenário aí, eu preciso entender assim, será que eu estou com a estrutura pronta? A equipe minha está pronta? Ou ela está inchada? Ou será que minha equipe não está limitada? Na verdade, minha equipe não está dando conta para fazer mais e eu tenho mais ações para fazer e não posso porque não tem mais braço para me ajudar? Então, o primeiro ponto é isso. Na aula de gestão de equipe, eu vou falar qual é a estrutura que você precisa fazer. Segundo ponto, dentistas. Eu vejo alguns colegas que atendem em outras clínicas, atendem em outras cidades, ou atendem só alguns dias da semana. Não tem como você aumentar muito o seu resultado atendendo poucos dias. Você tem que aumentar a quantidade de horários que você atende. Então, uma das formas para aumentar a produção é, eu vou aumentar mais horário, eu vou abrir mais dias de atendimento, eu vou atender outros turnos. Se você já está na capacidade máxima, o que você vai fazer? Opa, eu vou então contratar outros colegas para me ajudar. Vou trazer outros colegas para me ajudar, para ter condição de trabalhar toda essa estrutura. E aí, em cima disso, eu começo a ter uma estrutura maior. Qualquer paciente que chegar na minha clínica, eu tenho condição de atender ele, porque ou eu vou ter horário vago, ou eu vou ter alguém para me ajudar a atender. E isso aqui bate com outro problema aqui, ó, que é o quê? Eu preciso ter um mix de produto. Imagina, se eu entro lá na sua clínica buscando para fazer implante. Opa, você faz implante? Então eu tenho chance de fechar um tratamento com você. Se você faz lente de contato, opa, também vou fechar o tratamento com você. Se você faz Invisalign, eu também fecho com você. Agora, se você não fizer Invisalign, ao invés de fechar com você, eu vou fechar com um colega do lado. Por quê? Porque você não tem o que eu preciso. Então, o fato de não ter as especialidades aqui resume que alguns procedimentos você está deixando de abandonar, porque você não oferece dentro da clínica. A partir do momento que você oferecer, significa que qualquer pessoa que entrar lá, você tem condição de converter numa venda. Outro ponto importante aqui é, existem procedimentos de indicação e procedimentos de negociação. O que é procedimento de indicação? Procedimento de indicação são aqueles procedimentos em que eu vou lá, procedimento de necessidade, são aqueles procedimentos que o paciente chega com a queixa. Ele já chega lá e fala assim, Léo, eu estou sentindo uma dor no dente que eu preciso fazer um canal. Beleza, isso é uma necessidade, já foi percebido. Porém, na hora que você vai fazer a avaliação, você vê que aquele paciente tinha outras indicações, a não ser isso. Talvez ele tinha outra restauração, talvez tinha um clareamento, talvez poderia fazer uma prótese, enfim. E o que você faz? Você precisa ofertar mais. Quanto mais você oferta, maior a chance de vender. Muitos pacientes não sabem que tem aquele problema. E se você avisasse que ele tem aquele problema, ele tinha interesse em fazer. Mas como você não avisou, não necessariamente ele não fez. Mas por que é importante você avisar? Primeiro, porque a chance é maior dele converter e fechar o tratamento. Segundo, se ele não fechar o que você indicou, você já deixa para quando concluir o primeiro tratamento, você já começar a chamar para o segundo e seguir aquela jornada de fidelização. Então você levanta tudo que ele precisa. Eu não quero fechar tudo. Amanhã eu vou explicar mais sobre isso. Eu não quero fechar tudo, quero fechar por etapas. Beleza, faz a primeira etapa, lá na frente eu vou e avanço e trabalho em cima dele. E por fim, que é o resumo de tudo isso aqui, você vai falar assim, nossa, Léo, o problema é que o meu estoque de venda é bem pequeno, eu tenho poucos pacientes, eu tenho um fluxo pequeno, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, você tem duas ações. A primeira ação é, você tem que ser criativo. Vai vasculhar dentro da sua carteira lá oportunidades. Quem é que tem oportunidade, quem é que tem potencial de fazer o tratamento. Segundo ponto, seja ativo. Se você não tem paciente, o que você vai fazer então? Vamos colocar mais gente aqui dentro. O que eu não posso colocar é quando eu tenho. Mas se eu não tenho, eu tenho que começar a colocar e criar a minha estrutura ali. E aí, tudo isso aqui que eu passei, se resume assim. Vendas é essa estrutura, é uma sequência, é um passo a passo, em que uma etapa dela é o fechamento, a negociação, que a gente vai falar amanhã, mas nada disso acontece se isso aqui não estiver girando automaticamente. E só o fato de você colocar essa estrutura para rodar, mesmo que a sua negociação ainda tenha falhas, isso aqui já vai gerar demanda para você. Porque os pacientes que te conhecem, já tem segurança com você, já vai fechar esse tratamento.
Beleza? Então, esse aqui foram os 3 passos aqui que eu queria passar na aula de hoje. Isso aqui é toda a estrutura que amanhã não adianta fazer a aula de amanhã se essa aqui ainda não estiver pronta. Então, a minha sugestão é, assista essa aula de novo, pega amanhã o roteiro, faça todas as tarefas que estão lá, senta com a secretária e começa a organizar, que eu tenho certeza, quem fez a aula 1, fez um diagnóstico, quem implementou as tarefas de ontem e implementar essas tarefas aqui, eu duvido que você não tenha resultado.